Bom dia, bom dia, bom dia! Olha só, já quase final de semana. A semaninha passou rápido, primeira do ano e vamos produzir. E hoje o tema é a diferença entre Omnichannel e Multichannel. Sim, a gente está aqui para evoluir no marketing, né? Eu te contando o que os grandes players estão fazendo para você aprender a fazer também, para você poder colocar na prática todos esses insights, as teorias, né? Ver o que é possível aí você se desenvolver 1% a mais, um pouquinho todos os dias, para você ganhar em mercado, se destacar no mercado, pelo menos ter consciência de para onde que o marketing está caminhando, o que as empresas, as marcas estão fazendo, como é que algumas pessoas, inclusive MEIs, enfim, tem alta audiência, alta escalonagem de vendas e daqui a pouco você não entende aí o que você pode estar fazendo de errado na sua marca, no seu negócio, para você fazer a sua comunicação assertiva, né? Então, deixa eu te dar boas-vindas no dia de hoje. Estou no YouTube, estou no Instagram, logo estaremos em mais canais para fazer essa comunicação chegar o mais rápido possível, porque essas transmissões que eu faço todos os dias são para pequenos empresários, são para as pessoas que estão querendo aprender a fazer marketing, né? É a tomada da consciência sobre o que o marketing está aí, como que ele vai se desenvolvendo ao longo do seu processo de evolução mercadológica. Então eu vou colocar aqui, vou anexar o tema de hoje. O tema de hoje é Multichannel e Omnichannel, a diferença dessas questões e a evolução disso, né, na esfera da gestão do marketing. Então, primeiro, eu queria começar te perguntando se você já teve alguma experiência com multi-channel ou omnichannel. Lembrando que ainda tem o tal do cross, né, o cross mídia, que é múltiplos canais se cruzando. Então, tudo sobre tudo isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, para você não pirar e entender como é que funciona. Na verdade, é uma linha central, que é relacionamento com o cliente, troca de experiência. Isso é o que faz a diferença aí no seu jogo, né? O que importa, como eu sempre digo todos os dias, é você lidera mercado e, portanto, lidera vendas na medida em que você serve o seu cliente, tá? Seja através de tecnologias de um canal só, 2 canais só, ou múltiplos canais, ou até omnichannel, que é o que a gente vai falar hoje, tá? O que difere uma coisa da outra, na verdade, é só a evolução do seu marketing, né? À medida que você vai evoluindo no seu marketing, e a gente quer que você evolua. Bom dia, Bruno, bom dia! À medida que a gente inicia essa transição hoje, falando de diferença entre multicanais e omnichannels, né? Então, a gente quer que você evolua no seu marketing. Por mais que hoje você pense assim, Aline, eu sou pequeno, eu não tenho a possibilidade de investir em plataformas, tecnologias, integrações, então eu não consigo evoluir muito o meu marketing, tá tudo bem, tá? O que importa, a linha central aqui na discussão de quem ganha uma fatia de mercado é a liderança sobre servir. Tá? Onde você serve o seu mercado, você lidera vendas, tá? Isso é um consenso já na questão do marketing 5.0, tendência para 2024. A gente sabe que se destaca no mercado quem ajuda o cliente, a marca que ajuda o cliente. Algumas pessoas, algumas marcas, algumas empresas não têm esse potencial de investimento para estar investindo em múltiplas plataformas, então elas fazem o quê? Elas utilizam um canal e se comunicam com o cliente de uma forma muito assertiva, na medida em que elas entendem de fato qual é a dor daquele cliente. Quando elas entendem qual é a dor daquele cliente, quando elas aprofundam nas necessidades do cliente, automaticamente elas vão aos poucos, né, adquirindo fãs, né? A gente chama de são love marks, né? A gente vai adquirindo fãs e esses fãs vão liderando, vão indicando e vai construindo toda uma multidão de seguidores que são reais, que são quentes, como a gente chama, né? Então eu sempre digo, não faz sentido você ter 10 mil seguidores se esses 10 mil seguidores são frios, tá? Faz sentido você ter poucos, mas quentes. Então tá tudo bem você ter um canal só, um canal só, tá tudo bem, desde que você tenha esse relacionamento, essa experiência, essa troca, esse posicionamento de marca. Se você assiste comigo as outras transmissões, eu vou te ensinando como fazer
posicionamento de marca. Lá no YouTube, @AlineWolf2, tem a playlist Óbvio Tem Que Ser Dito, tá bem por ordem ali, como que a gente faz crescer um posicionamento de marca, né? Então eu fui dando algumas aulas, fui gravando, meio que de bastidor, mas tá lá, tá tudo no Spotify também, se você quiser escutar ali e ter insights para poder iniciar uma semana já com algumas ações, algumas tomadas de decisões sobre como crescer um pouquinho só no seu marketing, já vai te diferenciando da concorrência, isso tudo é importante. Mas eu quero crescer, a gente sempre fala em planejamento estratégico, planejamento de negócios, a gente tem que ter, nós enquanto negócios, uma vontade de crescer. Então nós temos, ainda mais que a gente está falando no início do ano, né, gente? A gente tem que ter uma ideia, um mapeamento. Se você não estruturou ainda o seu planejamento de gestão lá no ano passado, tá mais do que na hora. Então você tem que parar aí e organizar a sua estratégia de crescimento há 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, você tem que ter um norte. E aí você pode colocar como metas esse crescimento também no marketing, porque é fato, gente, quanto mais você enxerga o marketing como investimento, mais retorno você tem. Então, uma vez que eu tenho um planejamento de negócio, uma vez que eu tenho metas, uma vez que eu tenho objetivos, eu posso dar uma acelerada ou eu posso reduzir de acordo com a minha gestão, de acordo com o meu potencial de logística, de acordo com o meu potencial de estoque, por aí vai. Então, esse equilíbrio, ele tem que estar sempre revisado, porque ele tem que estar sempre 100% afinado, azeitado. Mas o importante é você sempre mirar a lua para atingir as estrelas, não é? Então, o importante é sempre você entender que você tem que estar numa jornada de crescimento. É para isso que a gente se desenvolve enquanto líderes da nossa vida, enquanto líderes de negócio, enquanto líderes de marca. A gente tem que estar sempre em movimento, em crescimento, tá? Então, esse ponto de partida. Agora, no marketing, como é que a gente escalona? Como é que a gente cresce? Como é que a gente faz cada vez ter mais venda? Como é que a gente faz a nossa mensagem, nosso propósito corporativo e pessoal e social atingir mais pessoas, tá? Primeiro, tá? Sempre é voltado para a questão da experiência com o cliente, do relacionamento com o cliente, como eu já falei, tá? Segundo, você começa a entender que nessa jornada de crescimento do marketing não existe barreiras de geolocalização, ou então essa diferenciação entre físico e online, tá? As empresas que hoje elas performam muito no marketing, elas visam esse crescimento através do marketing, elas começam a entender nos seus mindsets de gestão que não existe uma divisão entre online e offline, tudo começa a ser uma coisa só. E isso, a partir da pandemia, começou a ficar muito latente, e é por isso que o conceito do omnichannel cresceu. Então, se você está me acompanhando, você já está vendo eu falar há bastante tempo sobre o conceito do inbound marketing, que é aquela estratégia de relacionamento com o cliente, onde eu fico quietinho, dando conteúdo para o cliente, tentando uma personalização no atendimento, e à medida que isso vai acontecendo, a inteligência artificial vai me ajudando, e eu vou personalizando a minha comunicação, e eu vou barateando o meu custo de aquisição do cliente, que a gente chama de CAC, né? Eu vou ganhando mais satisfação do cliente, por aí vai. Então, esse sistema, ele pode ser tanto multicanal como omnichannel, multichannel como omnichannel, tá? Mas esse conceito do inbound é o que dá partida para essa alavancagem que a gente vai falar hoje. Então, se a gente tem uma rede social onde eu só produzo barulho ali, primeiro eu tenho que evoluir para uma estratégia, depois eu tenho que evoluir para uma liderança de movimento, né? Onde eu tenho um propósito social e eu digo isso, eu afirmo isso, coloco na minha bio isso, quase como um slogan. Então eu passo a vender não commodities, mas eu passo a vender sonhos, então eu passo a agregar valor no que eu entrego. À medida que eu vou fazendo essa evolução, o passo seguinte é o quê? É eu me relacionar com o cliente de uma forma mais personalizada. Isso é o inbound. Legal. Então eu estou evoluindo. Perceba que eu estou falando aqui de uma esteira evolutiva do seu investimento de marketing. Agora, quando eu cheguei nesse estágio de inbound, que é gerar conteúdo de personalização para o meu cliente, acontecem duas coisas. Ou eu tenho algumas trilhas de relacionamento que já identificam, por exemplo, os gostos do cliente. Então, se eu sou uma agência de turismo, eu sei qual cliente que gosta de serra, eu sei qual cliente que gosta de litoral, e aí eu vou acertando a minha trilha de relacionamento conforme esses gostos, conforme essas salas. Eu vou, mais ou menos, colocando o cliente em salas específicas de relacionamento. Então, daqui a pouco, ali no meu sistema de relacionamento, existem muitas plataformas já prontas
para isso, tá, gente? De vários valores mercadológicos, então desde R$60 até R$1.000, dependendo do que você precisa, tá? Então é realmente uma tendência, né? Cada vez mais. Antigamente a gente usava plataformas norte-americanas, o que era muito caro, porque era em dólar. Hoje não, hoje está mais acessível. Então tudo isso é algo que realmente o mercado está numa tendência sem volta, tá? Então, eu tinha essa personalização de comunicação, que é o inbound. É o conceito muito que a gente traz as teorias do Conrado Adolfo dos 8 P's, né? Onde eu passo da praça, promoção, preço, produto. A gente já falou tanto sobre isso, então não vou repetir aqui, tá? Mas eu caio no último P lá, que é o da personalização. É o meu atendimento personalizado com o cliente, tá? O que acontece? Eu começo a personalizar o máximo possível minha comunicação. Mas eu ainda não tenho ferramentas e nem potencial de investimento e nem visão, talvez, de necessidade sobre um relacionamento mais pontual, mais único. Uma coisa é personalizar, outra coisa é unificar o atendimento, tá? Deixa eu explicar. Olha só, se eu tenho uma sala lá de clientes no meu sistema, no meu Excel, na minha planilha de Excel, no meu CRM, enfim, que são homens, eu posso criar um comunicado para homens. Eu estou fazendo uma oferta Dia dos Pais, eu comunico para aquele grupo. Ou comunico para as mulheres que querem comprar para os seus pais, enfim, né? Exemplo, tá? Então eu tenho essas salas, é uma comunicação reta, mas direta para essas salas, mas não personalizada ao ponto de eu entender qual é o histórico do meu cliente e de eu entender a necessidade daquele meu cliente pontual, tá? Então, aqui já fica a primeira dica, tá? A diferença entre on-channel e multi-channel é justamente que on-channel, a comunicação, ela parte do cliente para depois a empresa interagir com as necessidades do cliente. Então, o cliente é o centro, tá? No multi-channel ou multicanal é o contrário, a empresa é o centro e ela distribui a comunicação. Ela pode até distribuir uma comunicação de uma forma mais personalizada para salas específicas, mas não é voltada única e exclusivamente para aquele cliente específico, tá? Para aquele consumidor, não é um olhar voltado para o consumidor. Uma coisa é eu direcionar os canhões para um consumidor específico, outra coisa é eu direcionar os canhões para um grupo de consumidores que tem um perfil comum. Percebe a diferença? É óbvio que essa personalização em grupo, ela é mais barata, ela é mais fácil, porém a comunicação individual, né, ela acontece de uma forma mais necessária dentro do varejo, por exemplo, tá? Eu já vou dar alguns exemplos práticos, mas ela é uma tendência porque ela realmente traz mais potencial de venda. Porque olha só, a gente tem uma pesquisa, existe uma plataforma que trabalha com sistemas de relacionamento com o cliente via Omnichannel, tá? Que é a Infobip, tá? Infobip, eu não sei se é Infobip. Ela diz, isso aí, ela diz que 72%, tá? Ela fez uma pesquisa ali com o seu grupo de clientes, identificou que 72% dos atendimentos das pessoas do público não gostam daqueles atendimentos robotizados, tá? E aí você vê se você faz parte disso, porque se eu analisar sobre a minha perspectiva, eu concordo com esse dado, tá? 72% das pessoas não gostam daquelas comunicações mais robotizadas em função de que repete informações, tá? Essa é a principal queixa, repete informações. Então não é uma comunicação de pessoa para pessoa. É óbvio que as máquinas, elas nunca vão conseguir chegar na maestria de como se fosse um relacionamento humano empático, óbvio. Por isso que o sistema Omnichannel, ele interage muitas vezes, na maioria das vezes, o digital, os recursos digitais com os recursos clássicos do atendimento humano, tá? Então, o que acontece no Omnichannel? Do ponto de vista bem prático, tá? Eu tenho lá um ponto de atendimento, então o Omnichannel, ele trabalha em cima de pontos de conexão com o cliente, tá? Então o Multichannel, eu tenho meu Instagram, eu tenho vários canais, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu site, eu tenho meu e-commerce, eu tenho o meu número de WhatsApp de atendimento, eu tenho um telefone, eu tenho um e-mail, eu tenho saque, eu tenho uma equipe de suporte às vezes, eu tenho uma equipe de venda às vezes, né? Então eu tenho múltiplas pontas de comunicação com o meu cliente. E o que eu vou fazer enquanto empresa? Eu vou desenvolver estratégias de campanhas ou de comunicações específicas para os meus clientes e eu vou disparar, eu vou jogar para esses canais, tá?
E aí ali, através desse jogo de canais, eu tenho certeza que meus clientes vão, de alguma forma, acessar essas informações, né? Seja através de um SMS também, ou WhatsApp, não importa, tá? Eu vou só distribuir a comunicação. Isso já é uma estratégia por si só vencedora, porque cada portinha de relacionamento, comunicação e contato que eu tenho com o meu cliente é uma porta de comunicação, né? De interação, de troca de experiência, de potencial venda. Então, os algoritmos ali de oportunidades, que a gente chama de relacionamento com lead, né? A gente chama de potencial cliente lead no marketing, eles vão sempre crescendo e a gente está falando, quando a gente pensa em multicanal, multichannel ou omnichannel, a gente, como eu disse, a gente está pensando em sem fronteiras, né? A gente está pensando que o físico online é uma coisa só. Então, a gente está falando em milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu não estou pensando numa marca ou no contexto de transmitir conhecimento através de conteúdos ricos, palestras, enfim, porque isso vale para qualquer segmento. Ainda que eu seja uma loja de bairro, que eu faça tapetes e venda tapetes no meu bairro, por exemplo, eu posso levar essa informação de como fazer um tapete, por exemplo, para múltiplos países, múltiplos estados, múltiplas cidades. Então, o potencial do marketing, ele é sem fronteiras. E aí a gente está falando de milhares de pessoas. A gente não está falando um universo de 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes. A gente está falando de um universo potencial de milhares de pessoas, né? Então, quanto mais canais de relacionamento eu tenho, mais percepção de marca eu ganho, mais posicionamento de marca eu ganho, mais autoridade eu construo, a minha pirâmide da autoridade ela vai crescendo de uma forma mais rápida, eu vou fazendo mais vendas porque eu vou tendo mais oportunidades, tá? Então, essa questão do omnichannel, ela ataca milhares de pessoas. Então eu distribuo essa comunicação, ela já é assertiva, porque eu já tenho uma estratégia, já estou numa esfera de marketing, da evolução do meu marketing, onde eu já tenho posicionamento de marca, eu já tenho estratégias vencedoras de distribuição de comunicação, mas eu quero ir além. Eu quero ir além porque eu quero trabalhar no sistema omnichannel, tá? Que traz mais, segundo pesquisas, 18% mais fidelização, tá, dos clientes em termos de venda também, recursos de venda, aumento de vendas quando eu trabalho omnichannel. Por isso que o varejo está se adaptando muito a isso, tá? O que acontece no omnichannel? Os dados do cliente ficam registrados, toda a interação do cliente com qualquer canal fica registrado em plataformas específicas, tá? Então, a diferença principal é que eu tenho a integração desses múltiplos canais. Então, se o cliente acessou meu site, se depois ele foi lá mandar uma mensagem no WhatsApp, se depois ele foi lá e fez uma compra, tudo está interligado. Eu tenho um histórico do cliente. E eu tenho, sim, uma pessoa física, humana, lá no meu call center, no meu suporte, que vai, quando conversar com esse cliente, ter acesso a todo o conteúdo histórico daquele meu cliente. Então eu sei com o que eu tô falando, eu sei quanto tempo ele fez uma compra, eu sei qual é a compra que ele mais gosta, eu sei, eu tenho o máximo de dados possíveis. É claro, né, gente, aqui a gente tem que chamar uma atenção muito importante, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu acredito que o grande desafio do omnichannel seja esse potencial de investimento em tecnologia, mas muito mais do que isso, a questão de cuidado sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Tudo que a gente capta de dado do cliente tem que estar aceito por ele, né? Senão a gente cai numa ilegalidade. Então isso é bem importante citar. Mas, por que eu tô te falando isso também? Porque você pode ser consumidor e daqui a pouco pode se sentir um pouco invasivo por empresas que têm sistema de omnichannel, né? Então o cliente vai lá, ele faz uma compra, ele consegue comprar numa loja virtual, ele consegue comprar numa loja física e o atendimento vai ser sempre o mesmo, porque ele está em múltiplos canais da empresa. Isso é uma tendência não só fora do país, como dentro do país também, tá? A gente está crescendo nessa esfera. Grandes redes lojistas aqui no nosso país estão começando a investir cada vez mais em canais, ponto de atendimento omnichannel, onde todo o cadastro do registro do cliente fica ali para que ele seja bem nutrido e bem tratado cada vez mais, né? Então, as diferenças básicas, tá? Omnichannel, ele passa a ser uma evolução do multichannel, tá? Na questão do multichannel, então percebe que eu sou uma empresa, tá? E eu distribuo comunicação para os meus diversos canais. Ok, eu tenho vários canais, eu sou multicanais, tá?
Dependendo da campanha que eu faço, eu posso fazer o cross-mídia, eu posso cruzar esses canais. Então, eu posso fazer uma live, que nessa live eu já coloco um QR Code, que já cai para um ponto de venda, que já cai para um atendente. Eu posso fazer um comercial ao vivo e eu posso acompanhar ali os acessos, fazer uma oferta, abrir um carrinho, fazer uma oferta em tempo real. E posso fazer integrações, né? Quem passar na loja mais rápido ganha tal coisa. Então, eu posso fazer esses múltiplos canais, esse multicross de canais, tá? Ou seja, fazer meu cliente transitar sobre vários canais do meu negócio. Isso é o cross-mídia, tá? Mas ele também trabalha no sistema de múltiplos canais, multi-channel. Então, no multi-channel, a primeira questão de diferenciação é que eu sou empresa e eu distribuo. No omni-channel, ao contrário, eu tenho consumidor e eu comunico para o consumidor. Então, eu tenho trilhas de relacionamento específicas, uma gestão voltadas para a realidade do meu consumidor e não para todos. O que eu preciso para fazer isso? Tecnologia, óbvio. Tecnologia e estratégia, né? E equipe, né? Então, por isso que é uma evolução do marketing. Quando a empresa chega nesse ponto, ela realmente já está muito capacitada em termos de recursos, ela já fez posicionamento de marca. Então, ela já está... Eu desejo muito que seja o teu ponto aí de desejo, né? De evolução nas suas etapas de evolução do marketing, porque aqui as empresas, de fato, se lá no multicanal eu já via marketing como investimento e não como custo, aqui mais ainda. A gestão de dados aqui no omnichannel ela é importantíssima, né? E de fato ela reduz custo com aquisição de cliente e de fato ela aumenta vendas. Isso existe dados sobre isso. Então, quanto mais você consegue evoluir no seu marketing, melhor. E é por isso que eu estou te trazendo essa perspectiva de evolução. O que as empresas hoje estão fazendo? O que as grandes hoje estão fazendo para cada vez mais captar mercado e reduzir custos, tá? Então, essa integração com o cliente, ela é muito personalizada no omnichannel. Se no multicanal já é, por causa dos grupos, eu personalizo a comunicação com grupos, né? Então, como eu disse, eu tenho aquele grupo da terceira idade, eu tenho aquele grupo de mulheres. Então, eu já consigo no multicanal, na minha gestão de estratégia de mídia, que eu disparo para múltiplos canais, eu já tenho ali um relacionamento com grupos. Aqui, eu não é com grupos, aqui é com pessoas específicas, tá? Então, imagina um banco, né, que tem aquele gerente de contas. Geralmente, e quanto mais você tem ativos dentro do banco, mais plus, mais gold, mais prêmio você é. E geralmente, o próprio banco ele vai te escalonando, vai te trocando de gerente, né? Eu sei aqueles... aí tem aquele... Dentro do Itaú, por exemplo, né, tem o Itaú Personalité. É uma marca que me veio aqui agora na cabeça que trabalha muito isso, essa questão do relacionamento personalizado. É um gerente para atender um cliente, o gerente está sempre em cima. Então, tu tem isso aqui é um trabalho omnichannel, um exemplo de trabalho omnichannel. Tu tem um atendimento personalizado do teu marketing, além do marketing tradicional todo, tá? Então, ela é uma gestão multicanal, tá? O omnichannel voltada para o consumidor, muito potencializada hoje dentro do varejo. As redes de varejo estão usando muito esses sistemas. Então, eles têm ponto de atendimento lá. Por exemplo, você entra na loja, você consegue emitir boleto em tempo real, você não precisa falar com o atendente, mas se você quiser falar com o atendente, tá ali. Alguns bancos já estão fazendo esse mix. Então, basicamente, é o conceito de que não existe diferença entre offline e online, tá? Não existe mais essa diferença. A interação, né, com o cliente, ela acontece em várias esferas, em todos os níveis. Então, o foco é o atendimento extremamente personalizado. O foco é melhorar a personalização, cada vez mais a personalização do atendimento, tá? A gente sabe que as empresas estão investindo nisso, porque a gente sabe que a personalização do atendimento é o que traz mais dinheiro, mais retorno para as marcas, tá? Então você começa, a Aline não tem condições financeiras de investir em tudo isso, legal. Depois eu vou te dizer quais são as etapas aqui para construir um omnichannel. Mas assim, legal, Aline, eu não tenho condições financeiras, eu não me vejo nesse nível. Olha só, de novo, tá? Começa ancorando um posicionamento, cultura organizacional, missão, visão, valores. Aí você encontra o seu propósito mercadológico. Aí uma vez que você encontra o seu propósito mercadológico, você ancora o movimento, porque você está vendendo sonhos, não commodities. Isso vai fazer você começar a arrancar, a escalonar no seu marketing, tá? Depois disso, você comunica esses sonhos, esse propósito social nas suas redes sociais, você defende ele. Eu aqui estou defendendo, lidera vendas quem serve o público. Eu digo para ti o óbvio que grandes players fazem. Então, são movimentos, são coragem de movimento. Então, vai lá para o público entender o que tu faz, se conectar contigo, assim você vai crescendo sua legião de fãs. E aí você vai automaticamente já personalizando uma forma de comunicação. Então, uma coisa é eu falar marketing para todo mundo. Outra coisa é falar marketing para quem quer aprender marketing. Então, quem está me acompanhando geralmente são pequenos empresários,
estudantes de marketing, então são pessoas que querem aprender como funciona esse jogo do marketing, essa arena do jogo, tá? Essa arena de marketing. Então, como que se dá as engrenagens, porque a gente fala, tem marketing de tráfego pago, tem marketing ideológico, marketing de conteúdo, marketing, não sei, as pessoas ficam confusas. Então, meu propósito aqui, como eu trabalho com estratégia de planejamento, é justamente mapear, né, te situar sobre o nível que tu tá e para onde tu vai, escalonar, né? Então eu falo dessas estratégias, legal. Então já tem um público. Então no momento que você se posiciona, você já tá começando num nível muito básico de personalização. E quanto maiores são os níveis de personalização, mais retorno financeiro você tem, mais venda você faz, mais autoridade você cria, mais você cresce na pirâmide de autoridade. Então o primeiro nível é você ancorar um posicionamento, o segundo nível é você comunicar com essas redes, com seus canais, esse posicionamento. E aí você vai tendo legiões de fãs quentes, tá? O terceiro nível é o quê? É o inbound. O terceiro nível é esse relacionamento por trilhas de contato. Então você já começa a organizar quem são os homens que você atende, quem são as mulheres, por gênero, por dado, por demográfico. Então você começa a entender mais com quem você está falando para direcionar algumas trilhas específicas. Então você já tem alguns filtros no seu sistema de relacionamento com clientes, CRMs, né? Então, por exemplo, você sabe quais foram os clientes que abandonaram o seu carrinho, você sabe quais foram os clientes. Bom dia, Val. Você sabe quais são os clientes que compraram há 10 meses atrás, e aí você pode fazer uma reoferta para eles. Então, você já tem a fase do encantamento ali pós-venda. Então, você já tem um controle maior sobre esses públicos de relacionamento que você interage, tá? Essa seria o terceiro estágio de evolução. O quarto estágio de evolução já começa a ser aqui esse sistema de omnichannel. É eu entender que não existe barreiras, não existe diferença, hoje não existe diferença entre loja física e loja online. O cliente, ele está em toda ponta, ele quer atendimento em toda ponta. Então, eu tenho que começar a pensar nisso. Por quê? Porque eu quero começar a entregar um atendimento unificado para o meu cliente. Então, o foco não é mais eu, enquanto empresa, transmitindo uma mensagem. O foco é, deixa eu atender o meu cliente de uma forma única como ele é. Né? tá tranquilo. Hoje a gente está falando da diferença de omnichannel e multichannel, né? A evolução do marketing. Eu te trazendo, como sempre, o óbvio que os gigantes fazem para você evoluir comigo em 2024 aí, colocar algumas metas, tá? Então, o objetivo final sempre dessa escalonagem de marketing é a interação com o cliente, é a troca de experiência com eles, tá? Então, foi a Forbes, tá? Que identificou que as campanhas omnichannel, elas crescem 18,96% a mais de engajamento elas têm, tá? Em relação a empresas que não trabalham esse sistema de relacionamento único individual com o cliente. Então você vai usar você vai ter mais atenção do seu cliente, você vai ter mais confiança, você vai otimizar o tempo dele, porque você vai ser um consultor, na verdade, de negócios. Então você vai buscar mais lealdade, você vai trabalhar melhor a lealdade, tá? Do seu cliente. Esse é um caminho para as love marks, né? Aquelas marcas que querem buscar a evangelização dos seus clientes, ou seja, que eles sejam líderes das suas marcas e divulguem suas marcas, e indiquem suas marcas, elas acabam inevitavelmente trabalhando essa questão do omnichannel. Então, quando a marca, desde o princípio que ela nasce, ela tem esse objetivo de personalizar o atendimento, de interagir, de dar uma boa experiência, a tendência é ela automaticamente construindo essa trajetória, né? Só que às vezes ela não tem conhecimento e ela não evolui justamente porque ela não sabe que é o passo seguinte, e é por isso que eu tô aqui. Então, eu não quero que tu, daqui a pouco, pense assim, mas é muito distante para mim ter um sistema de multi-cross, integrações entre múltiplas plataformas e tarará. Tudo é possível, tá? Hoje a gente tem tecnologia para tudo. A gente só tem que quebrar o paradigma e buscar essas soluções, ou então que seja de forma manual analógica. Se eu tenho um grupo VIP de 10 clientes, eu posso colocar em teste um sistema de omnichannel com essas 10 clientes VIPs, 100 clientes VIPs, do qual eu consigo administrar de uma forma manual para ver como é que funciona, para criar dinâmicas, porque isso vou inserindo a tecnologia e vou ampliando esse pool. Olha só, é muito comum eu ver empresas que faturam muito, que não, especialmente na crise, que não vieram à falência porque tem lá um grupo de 1000 seguidores que é fã, sabe aqueles seguidores que compram todo de rotina? E aí você em contrapartida tem aquelas marcas que só investem em anúncio, em tráfego e tem 10 mil, 20 mil seguidores e faliram na pandemia. Eu tenho clientes que têm um relacionamento estrito, de verdade, clientes extremamente humildes que têm um trabalho de omnichannel
com um grupo de 50 pessoas no WhatsApp, né? Revendedoras de moda, lingerie, essas coisas, né? Mas tem um trabalho tão personalizado em cima da dor do cliente, tão único, né? E tá disponível também no Instagram, em vários múltiplos canais, mas faz um trabalho manual de omnichannel, tá? Por incrível que pareça. E tem a sua recorrência mensal. Tem seus clientes fãs, fidedignos, comprando e recomprando e cada vez comprando mais, porque isso, no final das contas, é o que faz diferença no seu jogo. Então, muito mais do que tecnologia e expansão é você entender o contexto, a teoria que tem por trás, o que dá certo e o que não dá. Então, lidera vendas quem ancora, quem ajuda o mercado, tá? Lidera vendas quem ajuda o mercado. Essa frase eu tô falando todos os dias. Lidera vendas quem ajuda o mercado. O omnichannel, ele vem também com essa função, tá? De ajudar o meu mercado. Então, eu vou otimizar o tempo do meu cliente. Meu cliente vai ligar pra mim, eu tô com uma fatura atrasada, eu tô com tal problema, já vai solucionar. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Agora que eu tô vendo que eu não transmiti no YouTube, meu Deus, depois eu vou ter que baixar do Instagram e passar pra lá. Então é isso, tá, gente? Vou passar aqui, ó, os passos de omnichannel, tá? Construção de omnichannel, tá? Só pra você ter consciência e ter os teus insights aí e saber como que você quer evoluir nisso, tá? Primeiro, você tem aí o seu posicionamento de marca e você seleciona os canais que você vai usar. Então, algumas pessoas vai ter WhatsApp, vai ter e-mail, vai ter atendimento de call center, vai ter rede social, vai ter, enfim, quantos canais for, tá? Cada marca vai ter um pool de canais. Então, primeiro você vai selecionar os canais. Depois, você vai tentar integrar o máximo possível esses canais, tá? Então, por exemplo, eu tenho um site, eu vou colocar a integração ali, vou colocar os ícones pro Instagram, eu vou colocar publicações do Instagram, eu vou tentar, se eu tenho um blog, que quando eu publicar no blog, ele automaticamente atualiza nos outros canais, então eu vou tentar integrar o máximo possível, tá? De preferência, o ponto 3, eu tenho um CRM, tá? E de preferência que esse CRM esteja integrado também nesses canais. O que é um CRM? Um sistema de relacionamento com o cliente. A gente chama de Customer Relationship Manager. Customer Relationship Manager, tá? Relacionamento com o cliente customizado. Então, existem muitas plataformas que integram com sua estratégia de marketing. Então, você tem lá um histórico, você começa a colher através dessas integrações o histórico do seu cliente, tá? É muito fácil fazer isso. Se você não estuda, não chama, a gente tem solução, tá? Mas o caminho é esse, tá? São as integrações. Então, você tem um CRM, é o ponto 3, integrado a todos os outros canais seus, para você poder acompanhar por onde que teu cliente achou, o que ele está navegando. O sistema de integração, ele vai pontuando o cliente, literalmente assim, tá? Com estrelinhas mesmo. Esse cliente, ele acessou o teu canal a última vez, teu site a última vez, né? Pensa que cada cliente, ele é como se fosse, o robô identifica, né? Cada IP de uma máquina tem uma identificação, tá? Então, ou por CPF, ou por e-mail, existem várias formas de esses canais rastrearem o seu cliente, o comportamento do seu cliente para dentro do sistema. Então, tu consegue verificar, ele fez uma ligação tal data, falou tal isso, aí tem interação humana, você coloca observações. O cliente ligou, pediu tal informação, tem alguém anotando. Então, existe uma cultura de cadastro, tá? Do histórico do seu cliente no relacionamento com você. Então, o ponto 3 é esse sistema de relacionamento, tá? O ponto 4 é uma gestão desses dados, tá? Mas especialmente dos canais de uma forma individual também, né? Então, eu preciso ver quais são os canais que estão performando mais, quais são os canais que estão trazendo mais satisfação do meu cliente, ou aqueles que recebem, que merecem mais atenção. Então, quando a gente trabalha um channel, a gente tem que olhar para todos esses pontos que eu tô citando, tá? Então, eu tenho que fazer a gestão de dados dos canais também. Eu tenho que avaliar a performance desses canais para ver se está fazendo sentido e para ver se eles estão realmente prestando um bom atendimento ao cliente. Não adianta eu ter um Instagram lá funcionando, eu fazer campanhas, a pessoa me acha por tudo que é lugar. Então ela me acha no Facebook, lá no Facebook ninguém responde, mas se ela for pro Instagram, lá no Instagram alguém responde. Ou se ela cai no WhatsApp, alguém não responde. Se ela cai no site, alguém responde. Então não é esse o conceito, tá? O conceito é unificar tudo numa plataforma só de atendimento, mas de modo que eu consiga estar sempre analisando a performance individual de cada uma também. Então eu tenho a visão do todo, mas eu também tenho uma gestão de dados em cima pontual de cada canal, tá? Depois, geralmente, tá? Para configurar uma omnichannel, eu tenho pontos de compra do cliente, do meu produto, em várias plataformas também.
tanto no ambiente físico quanto no ambiente online, tá? Então a pessoa, ela pode me conhecer no ambiente físico, ela pode interagir comigo no ambiente físico, aliás, no ambiente online, ela pode trocar, eu posso crescer o meu relacionamento com ela, trocar experiência no ambiente online, mas eu sempre vou ter no on-channel uma pessoa, um ser humano pronto e disposto para atendê-lo fisicamente. Fisicamente no sentido de telefone ou fisicamente de preferência na loja mesmo, tá? Então eu posso, aquelas opções de compra, por exemplo, eu vou comprar um ventilador, vou comprar um ar-condicionado e depois que eu fizer a compra, no final eu dou a opção da pessoa receber em casa ou de retirar na loja, por exemplo, né? Então eu tenho múltiplas possibilidades para o meu cliente. E depois, por final, essa questão do pós-venda, né? O omnichannel, ele é muito forte no pós-venda, sobretudo no pós-venda, né? Então, enquanto o multi-channel, ele só distribui informação para o cliente, e eu até posso ter trilhas de encantamento no pós-venda, que a gente já fez uma transmissão só sobre isso, eu estou trabalhando de uma forma massiva. Então, eu tenho lá um sistema que está configurado para 10 dias depois que o cliente, por exemplo, né, fez a compra, o sistema disparar um e-mail perguntando como é que foi a compra. Legal. No on-channel isso é mais forte ainda, tá? Porque eu não tô falando de disparos em grupo, eu tô falando de disparos individual, de atendimento individual. Então eu posso ter um gestor que vai ligar para o cliente, eu posso ter uma comunicação automatizada, claro, né? Isso ajuda bastante, ainda mais se eu tô trabalhando com um universo de milhares de pessoas, mas eu vou colocar muito mais foco na atenção daquele consumidor, tá? Porque o foco do on-channel é o consumidor, não é a empresa. Então, de novo, a diferença entre o multicanal e o on-channel, né? O on-channel é a pessoa, o consumidor. A empresa no multicanal, ela tem a mensagem e distribui em todos os canais. O on-channel, a empresa tem um consumidor e ela foca em transmitir a comunicação para aquele consumidor. Então, ela tem estratégias de relacionamento específicas para aquele consumidor, tá? Isso pode ser automatizado, óbvio, né? Porque senão você não daria conta de atender todo o universo, né? Agora, tu tem que ter um sistema de atendimento físico humanizado, com empatia, porque o objetivo maior de tudo é a atenção do cliente, é facilitar o tempo dele, é realmente ser o consultor dele. E isso tudo que eu tô falando cai nessa teoria, né, e cai nessa prática que a gente está validando dia após dia, de que realmente lidera vendas e lidera marcas, lidera mercado, as empresas que atendem consumidor, que servem consumidor, tá? O consumidor hoje, eu já falei isso quando eu falei na transmissão da tendência para 2024, o consumidor ele está muito exigente, hoje ele está muito exigente, porque ele está querendo ser protagonista das marcas, tá? E isso é bom, só que requer estratégia de investimento das marcas, tá? Ao mesmo tempo, tira do mercado os aventureiros, ao mesmo tempo, tira do mercado aquelas pessoas que não olham para isso. Ah, Aline, de novo, eu sou pequena, como é que eu vou colocar tudo isso na prática? Trabalha com um grupo seleto de clientes VIPs esse sistema, tá? Esse conceito, para você entender como é que faz, aos pouquinhos vai colocando tecnologia. Eu já dei exemplos aqui de clientes minhas que fazem isso com um grupo de 50, 100, 20 clientes e que dá tão certo, são tão fãs que nunca vai deixar de ter receita. Por mais que haja pandemia, que haja o que for. Né? Eu tenho clientes que lançam qualquer produto, tem um Instagram de 1.000 pessoas, 800 pessoas, lançam produto, faturou um monte, entendeu? Aí lança um produto por mês, tem venda recorrente. Né? Porque tem legião de fãs, porque trabalha esse sistema de relacionamento individual, único, tá? Então essa transmissão de hoje é para você entender justamente o que faz o cliente aumentar a satisfação dele, tá? É de fato esse relacionamento, de fato se importar com ele, tá? Então você tem que estar cada vez mais claro esse objetivo de avançar no seu marketing, aumentando, escalonando a experiência dele com o teu produto, com o teu serviço, né, com a tua jornada de desenvolvimento e cada vez mais colocando estratégias e elementos para que isso aconteça, certo? Me diz se ficou aí o recado, se deu certo, se faz sentido para você, né? Porque é o óbvio, né? É o óbvio que as grandes empresas fazem, né, que elas estão caminhando e elas ganham fatia quando elas investem nisso. Eu quero que você comece a pensar nisso também, para botar em prática aos pouquinhos, 1% todos os dias, alguns insights que eu te trago aqui, que são teorias, né, são aplicações que nós, enquanto agência, enquanto consultores, a gente faz para os grandes players e que por isso eles estão cada vez mais gigantes, né, mas hoje, com a esfera digital, nós pequenos, enquanto empresários únicos, também temos todo esse potencial à nossa mão e à nossa disposição. Basta a gente ter o conhecimento de como fazer,
tá? Por isso, todas as transmissões aqui, 7 da manhã, te orientando, te dando esses insights e te estimulando a colocar numa planilha aí algumas ideias e elegendo toda semana um pouquinho delas para implementar na prática e crescer todo dia um pouquinho, tá, gente? Então é isso. Desejo uma excelente sexta-feira, né? Hoje sextou, né? E amanhã estou contigo de novo, tá? 7 da manhã, exatamente, sábado, 7. Eu fiquei off uma semaninha só porque eu precisava, mas agora estou aqui contigo, estou de volta todos os dias, 7 da manhã, pra gente seguir falando de marketing, que é uma pauta que brilha meu olho, tá, gente? Então seja feliz, aproveite o dia, né? Utilize, desfrute aí do final de semana, mas cresça, sempre crescendo, tá? 1% melhor todos os dias. Até amanhã!